Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Você tem entendido que tem se perdido durante o caminho? Deus tem um convite para você. Ele está te esperando de braços abertos. Fiquem conosco. Queremos compartilhar uma palavra com vocês que está em Lucas 15, a partir do versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse texto que a gente leu para vocês hoje, ele está no contexto da parábola do filho pródigo. Uma pessoa que saiu, requeriu a sua herança primeiramente, antes do tempo, porque a herança é conquistada depois que o pai morre, mas ele pediu para o pai, saiu e gastou. Mas chegou no momento que ele falou, no final, no poço ali, daquele momento de tristeza, de dificuldade, ele lembrou e pensou: vou voltar à casa do meu pai. É isso que nós queremos tratar com vocês. É o momento de voltar para a casa do pai. Não importa aquilo que você fez, não importa a dificuldade que você se colocou. O que importa é que existe uma casa, existe um Deus para onde nós podemos voltar. E ele fala ali, né, a parábola está dizendo, né, que esse pai, ele, quando viu que o filho estava voltando, né, ele foi encontrar esse filho no caminho, né, e ele, cheio de compaixão, o abraçou e o beijou. Então, se a gente entende isso como uma volta nossa para Deus, uma aproximação nossa com Deus, a gente entende então, né, que Deus está sempre de braços abertos, sempre que a gente cai em si, né, e quer se aproximar de Deus ou se reaproximar de Deus, Ele, como um pai, vem, né, cheio de compaixão, nos abraça e nos beija, nos recebe com amor. E algumas vezes a gente pode se perguntar, mas como que a gente consegue sentir esse carinho de Deus? Porque a gente fala, a relação com Deus para a gente muitas vezes é muito superficial, é Deus lá em cima e a gente aqui na terra. Mas você pode sentir o carinho de Deus, o amor de Deus pela sua vida através de um abraço de um amigo, de um esposo, de uma esposa, de um carinho. Ou você mesmo sentir esse amor de Deus, né? Essa paz, você ter a consciência de que você é amado e é desejado por Deus. E continuando ali, né, a postura desse filho, então, ele pensa, né? E ele diz, na verdade, pequei contra Deus e contra ti. Ele diz isso para o pai. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Que antes da gente fazer algo errado contra alguém ou contra nós mesmos, nós fazemos contra Deus, porque Deus tem um plano perfeito para nós. E toda vez que a gente sai desse plano perfeito e faz algo que venha trazer destruição para nós ou para o outro, a gente está pecando contra Ele, primeiramente. E esse filho reconheceu isso, né? Reconheceu que tinha pecado contra Deus. E quando a gente reconhece e quer voltar, existe algo que Deus faz para nós. Porque quando esse filho pródigo, o filho desperdiçador, ele volta, o pai, ele entende que ele vai voltar como escravo. E quantas vezes nós achamos isso? Nós achamos que nós vamos sair de algumas coisas, vamos reparar no nosso erro, mas esse sentimento de escravidão, de sufocamento ainda continua em nós, mas é totalmente diferente daquilo que Deus quer fazer para nós. E esse pai traz logo para ele vestes novas. Né? Sim, atitudes novas, né? Ele traz essas atitudes novas para ele, ele começa a mostrar para esse filho, né, que de agora em diante seria diferente, que ele recebeu esse arrependimento dele como uma mudança de atitude dali em diante, né? Que não importa qual veste você está vestindo, não importa ela. Quando nós voltamos para Deus, entendemos que estamos errados e resolvemos voltar para o Senhor, Ele nos dá uma veste nova, e a palavra de Deus fala numa veste alva, branca como a neve, uma veste de santidade. De pureza. De pureza. Deus vai querer, a primeira coisa que Deus começa a trabalhar em nós é retirar toda a nossa maledicência,
tudo aquilo que vai contra a santidade dele, mas é algo gradual e algo em amor. Em segundo, ele fala que vai dar um anel. O anel ele simboliza uma autoridade. Antigamente, né, os reis, para que um documento fosse original daquele rei, reconhecido como daquele rei, eles pegavam o anel e ali, numa cera, como se fosse assim, né, e selavam aquele documento. Olha, essa correspondência, esse documento é original, vem realmente desse rei. Então é isso que Deus faz conosco também. Ele resgata, começa a resgatar essa autoridade que nós tínhamos perdido, a autoridade de filhos que a gente tinha perdido. E outra coisa, ele traz a autoridade dele na sua vida e na minha. Ele está falando assim, gente, esse anel quer dizer que está selado, é meu. E a palavra de Deus fala que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Quando Deus restaura a autoridade dele em nós, ele está falando assim, inimigo, aqui você não pode tocar, porque é meu. É propriedade exclusiva minha, como se Deus dissesse isso, né? E outra coisa, por último, ele devolve as sandálias. Naquele tempo, a pessoa que andava descalça era escravo. Então, depois que você tem as vestes novas, a autoridade de Deus em você, você recebe a identidade, a paternidade de Deus. Deus está falando assim, toma uma sandália, você não é mais escravo desse erro que fez você gastar tudo ou se perder. Você agora é meu filho, você tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E Deus começa a trabalhar isso em nós, né? Essa nossa identidade, essa nossa pureza, esses nossos valores, né? Deus é o nosso Criador, então Ele tem o nosso manual de instrução, né? E muitas vezes, lá fora, longe de Deus, a gente assume uma identidade ou posturas que não são as originais nossas, para as quais Deus nos criou, né? E nesse voltar para Deus, Ele restaura essa identidade original, né, de cada um de nós. E o Senhor está falando para você nesse vídeo, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O Senhor está falando para você, se você entendeu que você precisa voltar, volte, passe por esse processo de cura e de restabelecimento de identidade e torne a vida, torne a ser livre e seja achado por Deus. De repente você não está totalmente afastado, mas em algumas áreas da sua vida você percebe que precisa voltar para Deus. Então, volte nessa área para Deus, entregue essa área para Deus, né? E com certeza Ele vai festejar com esse retorno e todo o reino dele vai ganhar. É isso aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, deixa um like nesse vídeo. Isso, e siga a gente nas redes sociais que estão passando aqui em cima. E se você quiser entrar em contato conosco, use o direct do Instagram. Isso. A gente vai responder para você e que Deus te abençoe. Amém.